Minha percepção sobre o processo da psicoterapia. Sejam todos bem-vindos ao meu segundo EP do meu Singularidades, que era o antigo Devaneios. E por que, José? Devaneios não, Divaneios. Por quê? Porque o Divaneios eu percebi, e também outras pessoas que me atentaram, né? De que já há um podcast chamado Divaneios. Então, para poder evitar questões aí burocráticas, ao mesmo tempo de BO por direitos autorais e etc e tal, essa caralhada. Então eu coloquei o nome do meu canal do YouTube, né? Que eu já tenho esse canal no YouTube, o Singularidades. E eu vou também tentar manter o meu canal um pouco mais ativo lá. Então, enfim, é isso. Só troquei o nome por uma questão de que já vi outro nome, já vi outro podcast com relação a isso, tá? Só pra poder evitar BO. BOs futuros, né? Digamos assim. E sem mais delongas, ontem eu abri uma caixinha do Instagram e pedi para que o pessoal respondesse me mandando temas que eles gostariam, né? Ou gostassem que eu falasse, abordasse aqui sobre meus conceitos, sobre minha visão acerca daquilo que eles me mandassem. E uma delas foi bem interessante, que me quebrou assim em 3 em 4. Que foi a do José, que é o meu colega e daqui a pouco também futuro colega de profissão. Tá se formando em psicologia também. E o tema dele foi o seguinte: qual o objetivo da terapia pra mim? Nada de frase copiada de teórico. Qual o processo pra você? Ou melhor, como é que funciona o processo pra você? E cara, essa pergunta foi muito foda, porque vai me permitir, não que não me permita já, né? Mas vai me, agora, nesse exato momento, sem filtro algum, sem roteiro algum, tô só deixando sair, a maneira em como eu vou demonstrar pra mim, como é que funciona pra mim o processo de psicoterapia, de quando eu fazia terapia, que eu, a princípio eu também tenho que retornar. Então, como é que é pra mim o processo psicoterápico, de quando eu saio desse papel de psicólogo e me torno paciente. Então, cola comigo aí, porque eu acho que vai ser muito interessante eu adentrar nesse tema e entender também como é que essas coisas aí funcionam pra mim na prática. Então, tu vai literalmente agora me ouvir num lugar de paciente e não de profissional. Mas, ao mesmo tempo, também trazendo algumas alusões, ao mesmo tempo, umas associações com relação à teoria e prática também. Belezura? Então vem comigo aí. Então tá, vamos lá, né? Primeiramente, para poder se abordar sobre o processo psicoterápico individual, no caso singular meu aqui para vocês, é importante eu deixar duas coisinhas aqui bem interessantes, bem frisadas, tá? Primeiro, sobre coragem e fragilidade. Coragem, porque tem que se ter, sim, muita coragem para fazer terapia. Mas como assim? Eu vou dizer. Coragem, porque é muito estranho tu conversar, literalmente, falar sobre as tuas coisas com um profissional que tu nunca viu na tua vida. Tu literalmente despejar um monte de coisa nele, assim, que tu nunca contou sequer pra um teu parceiro, pra tua mãe, pro teu pai, ou até às vezes pro teu melhor amigo. E exige, sim, também uma questão de tu se demonstrar frágil, totalmente assim, quebrado às vezes, né? É como se tu chegasse no consultório nu, tá ligado? Totalmente pelado de tuas convicções, de tuas ideias, de teus ideais, do que tu acha e do que tu pensa. E é muito... Nossa, essa parte pra mim é a mais fascinante, do quão capaz tem que ser um profissional te aceitar integralmente, como tu é, sem tirar e nem pôr. O que seria essa aceitação incondicional? Abordando um pouquinho sobre Rogers, né? Carl Rogers, ele aborda e traz esse conceito de aceitação condicional como sendo a maneira em como a gente tem que aceitar a pessoa, o sujeito, em como ele é, na sua integralidade, sem tirar e nem pôr. Isso pra mim é fantástico, cara. Quando tu encontra um profissional assim, e eu sou assim no meu trabalho, cara, o pessoal fica muito, mas muito à vontade, velho. É magnífico isso. É muito lindo de se ver isso assim acontecendo. É muito fantástico, muito fantástico. E esse é o nosso trabalho, né? É ser diferencial nesse ponto aí. É não apontar dedo, é não criticar, é não opinar. Nosso trabalho é de literalmente uma escuta qualificada, totalmente única, né? Minha mãe brinca que a gente que é psicólogo, a gente é doutor da alma, né? O médico da alma. E eu acho muito bonito quando ela fala isso, porque pra mim faz muito sentido. Porque a gente observa, olha, acolhe o não dito, aquela coisa que fica na entrelinha, naquela coisa que parte muito da interpretação também. E às vezes a gente dizer
e interpretar algo que o paciente não consegue colocar em palavras. É muito lindo isso, cara. É muito lindo, muito lindo, lindo, muito lindo mesmo. E eu amo o que eu faço. Mas, voltando José paciente, eu gosto muito de sempre trazer esses dois pontos, né? Da coragem e da fragilidade. Eu me percebo de muitas formas, né? Abordando sobre o meu processo dentro da psicoterapia. Eu acredito que dentro do processo de psicoterapia a gente cria micro-coragens ao longo das sessões. Como assim? Para eu poder aprender a me posicionar, então toda sessão eu vou devagarzinho no meu tempo, levando as coisas assim, até eu aprender a dizer um não. Você sabe quanto tempo leva pra uma pessoa dizer não, cara? Mano, às vezes leva muito tempo, às vezes leva sessões e sessões. Às vezes tem pessoas que, né, depende da personalidade dela também, ela já resolve muitas coisas numa sessão pra outra, são mais resolvidas e tal, enfim. Mas há pessoas, cara, que eu percebo dentro do processo que levam muito tempo. E ao mesmo tempo eu me contradigo, né? Porque não é muito tempo, leva no tempo dela. E é esse que é o ponto. Eu tenho sempre que a gente, enquanto contexto, né, no sentido da psicologia, é muito importante a gente sempre se relembrar do conceito de individualidade social, né? É o de individualidade do indivíduo ser único dele, né? Pra gente não colocar tudo no mesmo balaio, tá? Então eu percebo que eu tenho o meu tempo, com toda certeza, pra poder lidar com as minhas coisas. E eu tenho percebido a maneira em como eu venho tirando algumas coisas de letra, assim, sabe? De verdade mesmo. Mesmo não estando na terapia ainda, porque eu tenho que retornar, mas olha que legal, mesmo eu não fazendo terapia, eu uso das ferramentas que eu tenho enquanto psicólogo, né? Então eu uso isso muito a meu favor também. E tem vez que eu levo um tempão pra poder entender um conceito, pra poder tentar entender o que tá me deixando desconfortável. Com a terapia, nossa, mano, é muito mais rápido, muito mais fácil. Porra, é maravilhoso. Porque dentro da terapia, onde as coisas começam a ficar um pouco mais claras, mais objetivas, mais diretivas, onde o profissional que tá na nossa frente, ele consegue nos demonstrar através de uma outra posição. Ele nos consegue demonstrar com ferramentas aquilo que a gente não tá conseguindo observar e minimamente não tá conseguindo absorver para poder nutrir alguma coisa aqui dentro que gera um novo resultado fora, né? Então, é muito importante sim esse momento com um profissional. E por isso que eu sempre bato na tecla de que é importante as pessoas fazerem terapia sim, porque às vezes a gente consegue dar conta sozinho? Consegue. Mas às vezes é muito mais demorado, tá? Muito mais demorado pra uma coisa que pra ti às vezes é um pouco mais emergente. E a gente fica ali dando murro em ponta de faca sem necessidade alguma. E onde entra a fragilidade nisso daí? Em tudo. Na maneira em como eu tenho que me despir dentro da sessão para que eu demonstre aquilo que eu tanto às vezes nego, evito e fujo, né? Que seriam das minhas responsabilidades, sim. Que seria bancar e sustentar, às vezes, o quanto eu sou cuzão mesmo comigo e com outras pessoas, o quanto eu sou um pouco babaca na maneira como eu me expresso com as pessoas, sim. Elas ficam um pouco chateadas, eu tenho que dar uns 2, 3, 4 passos para trás, né? Da maneira em como às vezes eu me vejo um pouco agressivo no meu modo de dizer eu te amo, eu gosto das pessoas, sendo um pouco até mesmo invasivo. Então eu tenho tomado muito cuidado com isso, porque eu sou muito intenso. Então essa minha intensidade muitas vezes já me causou alguns possíveis problemas aí no meu caminhar, né? E eu tenho percebido isso, e perceber isso machuca e muito, cara. Bastante. Mas ao mesmo tempo me faz dar outros passos daqui pra frente, né? Eu percebi isso faz uns 2 meses já, por decorrência de alguns acontecimentos que eu tive com alguns colegas assim. E eu me arrependo sim. E eu dizer eu me arrependo, cara, pra mim é um puta avanço, mano, porque eu não sou de dizer eu me arrependo. Eu faço as coisas assim e tá tudo certo, porque às vezes eu tenho um pensamento de que eu tô certo em muitas coisas e eu acabo sendo arrogante. E eu assumo que eu sou arrogante em algumas partes, sim. E aí, esse é o ponto central e bem bacana do processo. É de tu aceitar, bancar e sustentar. Só que isso ainda não é suficiente quando tu não toma uma outra posição acerca daquilo que tu sustenta. Então, quando eu digo sustentar e bancar e tomar outra posição, é de eu não continuar sendo arrogante, é de eu mudar um pouco a minha atitude frente a isso, é de eu entender de onde vem essa arrogância, do porquê vem essa arrogância e porquê, né, eu tento me defender sendo assim também, porque também acaba sendo um mecanismo de defesa. Então vocês percebem como é que uma coisa vai levando a outra? Cara, isso é fantástico, mano.
eu dizendo agora é fantástico, mas passando por isso no momento é uma merda. Tipo, dói pra caralho, machuca. Até eu entender de onde isso vem, como surgiu, leva um pouquinho de tempo. Mas é maravilhoso quando isso começa a ter um outro caminho, quando isso começa a ter uma outra resolução, quando isso começa a ter um outro tipo de significado. E como é que a gente quebra ciclos, né? Olhando pra eles. Como é que a gente quebra padrão? Olhando pra eles também. Então eu começo a entender o porquê que eu agia, como eu agia, o que me fazia agir daquela maneira, os possíveis gatilhos também. Então, com o processo da psicoterapia, tu para de passar no sinal vermelho no semáforo. Sabe? E a multa seria a consciência batendo na tua cabeça. Tipo assim, ô caralho, tu fez errado. Dá um passo pra trás aí. Tá ligado? Então, eu acredito que pra mim o processo da psicoterapia, ele é um encontro com o meu desencontro. É quando eu tropeço no meu próprio discurso e eu não tenho pra onde fugir, eu tenho que sustentar e bancar assim, né? É eu assumir minha corresponsabilidade nas minhas ações do meu cotidiano. É eu entender, de fato, que eu não consigo me fazer sujeito sozinho, de que eu preciso do outro sim, de que o outro, no caso de enquanto pessoas na sociedade, são muito importantes na minha desconstrução, né? É eu pedir feedback de quando uma coisa não tá bacana, de eu pedir uma orientação, pedir uma opinião, aprender a pedir ajuda. Cara, tudo isso eu aprendi dentro do meu processo, sabe, cara? Muito, sim, dentro do meu processo. É olhar pra ti no espelho e não se reconhecer. Por quê? É entender e aceitar de que dentro do teu processo, a tua versão, a cada dia, tu melhora ela. E por isso que muitas vezes a gente olha pro espelho e a gente não se reconhece. Porque é o processo da mudança. Se não for pra mudar, a gente nem inicia. Não tem como. Não tem como. Quando uma pessoa diz pra mim assim, José, nossa, mas você mudou tanto, eu agradeço ela. Eu digo, graças ao bom Zeus, que bom. E eu não quero continuar sendo a mesma coisa até o final da minha vida. Não faz sentido pra mim. E quando eu às vezes vou pra Minas, né, e algumas pessoas dizem assim, mas pô, Zé mudou demais, sei que lá. Mas mantém a essência, né? Eu sou muito brincalhão, sou muito sarcástico, muito irônico, então essa é a minha essência. Mas eles dizem que eu mudei demais, eu fico muito feliz, porque, cara, pensa comigo, são quase 10 anos fora de Minas. Como é que eu não ia mudar? Óbvio que eu ia mudar, não tem como não mudar. Mas aí que tá um ponto interessante. Algumas pessoas ficam incomodadas, outras ficam putas e até se afastaram. E tá tudo certo, velho. Tá tudo bem, cada um com o seu corre. Eu tô fazendo o meu, elas estão fazendo o delas e tá tudo certo. Se não for pra mudar, então, pô, pra que serve a mudança, né? É esse o objetivo, né? Com que a gente não consiga, não esteja na mesma, num ponto estático, né? A mudança é dinâmica, ela é movimento, mudança é vida, né? Então, eu acredito que pra mim, esse é o processo da psicoterapia. É eu me permitir estar de frente com um profissional que ele me ajude a encontrar minha melhor ou as minhas melhores versões, que ele consiga, e com as ferramentas e técnicas e capacidades que ele tem também, a me ajudar a me enxergar através daquilo que eu ainda não consegui enxergar, tanto minhas potencialidades, capacidades, competências, responsabilidades, novos ares, me jogar em novos hobbies também, tentar e testar outras possibilidades, né? Então, acredito que, cara, para mim esse é o processo da psicoterapia, sabe? A minha visão sobre o processo da psicoterapia é ir de encontro a um desconforto que é muito latente e que às vezes a gente não se dá conta, a gente muitas vezes deixa, evita e coloca debaixo do pano, mas em algum momento isso incomoda muito. É como um espinho que tá no pé e às vezes a gente... uma hora ele vai sair, só que daí teu pé já tá todo inflamado, cheio de pus, amarelão lá, né? E demanda a tua atenção. Basicamente é isso. E o porquê que é importante fazer terapia, né? Por quê? Porque a gente tem problemas, a gente tem BO pra resolver pendente, que tá lá no passado, que acaba respingando no presente. Aí depois tu não entende o porquê tu não para com relacionamento nenhum, não para em trabalho nenhum, não tem amizades boas com pessoas nenhuma, né? Então tudo isso faz parte da terapia. A gente entender do porquê isso se repete. Então, acredito que é mais ou menos nessa pegada, sabe? Eu me considero muito contente com o meu processo, me considero muito feliz hoje em dia, assim, entendendo os meus motivos, né? E eu até mesmo como Cortella diria, né? Do porquê eu faço o que eu faço, entendendo meus porquês, né? Com relação a isso. E
É isso, cara. Acredito que é mais ou menos por aí, dá pra abordar muito mais coisa, mas eu acho que pra um segundo EP tá muito bom eu demonstrar essas minhas fragilidades aqui, essas minhas coragens também que eu venho acumulando ao longo dos meus tempos. E como eu disse pra mim esse ano, no começo desse ano, falei pra alguns colegas meus também, pra minha esposa, foi o seguinte, cara. Esse ano eu quero criar memórias, irmão. E eu tô fazendo isso muito bem feito. Tô conseguindo entregar o que eu quero pra entregar mesmo. Eu criei um podcast, criei um canal no YouTube, eu comecei a fazer corrida, participei de campeonatos, tô indo pra minha oitava competição mês que vem. Então, assim, mano, eu quero tentar passar uma vida sem vontades. Literalmente é isso. Eu quero tentar passar uma vida sem vontades. E é dentro da psicologia, junto do meu processo psicoterápico, junto dos meus conceitos, das minhas ideias, das minhas vontades, que eu consegui entender isso. De que a vida, ela é um trem em que quando tu nasce, uma pessoa te entrega uma passagem e nesse meio tempo que ela tá andando ali, tu escolhe o que tu quer fazer. Você quer trocar ideia, fazer networking, enfim. E quando tu entrega esse teu ticket de novo, é quando a morte chega. E de lá, como ninguém ainda voltou, então eu quero aproveitar esse meu meio tempo, né? Pra mim faz muito sentido isso. Que legal. Muito bom esse tema, achei bem interessante, bem bacana, dá pra explorar muito mais em algum outro momento. E eu já agradeço, né, de antemão, tu aí que tá me ouvindo, muito obrigado mesmo. E, pessoal, façam terapia, é maravilhoso, tu só tem a ganhar. Terapia pode te ajudar a melhorar no teu relacionamento, melhorar nas tuas amizades, melhorar consigo mesmo principalmente, melhorar o teu autoconhecimento. Se tu tá com dúvida com relação ao teu trabalho e mudança de carreira também, te ajuda nisso tudo também. Mas assim, ó, quem bebe da água do autoconhecimento não bebe de outra fonte, tá? Quem bebe da água do autoconhecimento não bebe de outra fonte. E mais uma outra coisa importante. Eu não me permito voltar para aquele lugar que eu lutei tanto para sair. De novo, eu não me permito voltar para aquele lugar que eu lutei tanto para sair. Abraço e até mais.